Levanta a mão quem está surpresa ou surpreso com as medidas de Biden contra Cuba, contra o povo cubano. Mais um presidente norte-americano que faz mais do mesmo, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo em Cuba. Eu sou a Ana Prestes e essa é a coluna Mira Mundo aqui da TV Grabois. Hoje eu tô com a Mel aqui do meu lado. Algumas pessoas que seguem essa coluna já conhecem a Mel. Esses dias estamos só eu e ela, sem as nossas assistentes de produção, a Helena e a Gabriela. Então hoje ela tá mais carente, deixei ela aqui pertinho de mim pra gente conversar um pouco sobre algo tão importante, tão sério, tão dramático que acontece aqui na América Latina. Como vocês sabem, eu falo aqui nos meus vídeos muito sobre a América Latina. Eu já tinha previsto um vídeo sobre Cuba, mas ele vem justamente em um momento de mais um novo ataque que a ilha vem sofrendo. Agora em julho, nós tivemos alguns eventos em Cuba e que ganharam uma notoriedade na mídia, na imprensa. Então nós aproveitamos para fazer esse comentário aqui de uma forma mais aprofundada e acabou que coincidiu com o primeiro gesto do governo Biden, governo empossado há 6 meses, em janeiro de 2021, estamos em julho, foi a primeira medida desse governo Biden, um governo democrata, com relação à ilha, com relação a Cuba, com relação ao povo cubano, com relação ao governo cubano. Bom, se você tá aqui, você provavelmente tem algum interesse sobre Cuba e sabe que há mais de 60 anos essa pequena ilha do Caribe, ela vive um sistema político ousado, passou por uma revolução socialista, vive cotidianamente na construção dessa revolução. E por ser este país e por ser essa sua intenção manifesta tantas vezes já pelo povo cubano de seguir nessa trajetória, acaba que é um país que incomoda muito aqueles que se acham os donos aqui das Américas, os Estados Unidos da América, que sucessivas vezes ao longo da história já deram mostras, já deram provas de que acham que tudo que tá para baixo do Rio Bravo, tudo que tá aqui para baixo na nossa América Latina, nossa América Central, América do Sul, Caribe, é território deles e eles podem aqui fazer o que bem entendem. E Cuba vive, por conta disso, refém de um embargo econômico, um bloqueio econômico maior da história de todos os tempos. Sucessivas vezes, nos últimos 30 anos, a grande maioria dos países membros das Nações Unidas, da ONU, rechaçaram esse bloqueio, aprovando uma resolução contra o bloqueio. Acabamos de ter a 29ª vez em que, dessa vez, 184 países disseram não ao bloqueio. Estados Unidos e Israel ficaram isolados, favoráveis ao bloqueio. E países parceiros dos Estados Unidos, Colômbia, Ucrânia e Brasil, se abstiveram. Bom, retomando aqui depois a participação da Mel, foi justamente após essa votação expressiva, uma vez mais, na ONU, e também após o anúncio de que pelo menos 2 vacinas contra o coronavírus de fabricação cubana, elaboração, concepção e fabricação cubana, a Abdala e a Soberana 2, possuem uma eficácia maior de 90% e já estão aptas para serem utilizadas na população, não só na população cubana, mas na população mundial em geral. Foi justamente depois desses fatos que algumas manifestações ocorridas em algumas cidades de Cuba foram oportunamente utilizadas para que se voltasse a uma narrativa de que o povo cubano precisa ser libertado de uma ditadura, que estaria sendo vítima de uma ditadura. E as medidas de Biden vêm corroborar justamente isso, vou falar daqui a pouco delas. Antes de falar das medidas de Biden, eu queria contextualizar com vocês o seguinte. As manifestações ocorridas em Cuba, no dia 11 de julho, foram bastante circunstanciadas e pontuais por uma insatisfação legítima da população com a deficiência na prestação de serviço, principalmente serviço de abastecimento de energia elétrica,
problemas que têm sido cada vez mais agravados na ilha, justamente por conta das condicionantes impostas nesse último período, nessas últimas décadas, pelo próprio bloqueio econômico. Então, é como se a ilha estivesse vivendo uma tempestade perfeita para quem quer semear os ventos do golpe, os ventos de um golpismo sobre a ilha. É como se, através do embargo, através do bloqueio, das restrições econômicas e comerciais, os Estados Unidos e seus aliados criassem um ambiente, uma condicionante, inclusive de insatisfação popular legítimo, com relação a uma série de deficiências na prestação de serviços de geral do Estado, e que essa insatisfação popular fosse oportunamente utilizada para se combater outra coisa, para se combater o viés do governo ou o modelo de governo ou de democracia não liberal que hoje é vigente na ilha. É como se houvesse sempre à espreita um golpismo no sentido de dizer o seguinte: olha, vamos piorar bastante as condições de vida daquelas pessoas, porque aí naturalmente elas vão também se demonstrarem insatisfeitas, e aí a gente vem, isso está acontecendo porque vocês têm um governo ditador, porque vocês têm um governo que não dá liberdade. É uma espécie, como no último vídeo do Elias, que eu recomendo muito, sobre relação comercial com o China, ele cita Chomsky, quando Chomsky fala que é uma relação sádica, é quase uma relação sádica, eu diria até uma relação infantilizada até dos Estados Unidos em relação a Cuba, no seguinte sentido: olha, numa hora a gente vai provar que vocês estão errados, então sai alguém lá com cartaz, tá faltando energia ou tá faltando alguma coisa, tá vendo? Nós dissemos que o governo cubano não deixa vocês serem livres. Ou seja, é uma cara de pau enorme, né, de quem tem justamente feito tudo para piorar as condições de vida dessa população. Quando eu estava falando de tempestade perfeita para os golpistas, de que eu estava falando? Efeitos da era Trump, pandemia do novo coronavírus, mudanças econômicas que a ilha precisou, o governo cubano precisou fazer entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, com unificação monetária e outras medidas econômicas, mudança geracional de governo, na direção do partido, ou seja, são todos esses elementos em conjunto criam um ambiente em que quem está tentando golpear, quem está tentando desestabilizar, quem está tentando, de uma certa forma, virar esse jogo, se aproveita, né? Então, por exemplo, era Trump. O que a gente fala de era Trump? São mais de 240 medidas econômicas, principalmente, de restrição absoluta. Não vou conseguir detalhá-las todas, porque são muitas, mas, por exemplo, ativação de dispositivos da lei Helms-Burton que nunca tinham sido utilizados, de períodos ainda antes da Revolução, terrenos poderem ser requeridos por antigos proprietários, que criam uma instabilidade jurídica, uma incerteza jurídica bastante grande com relação, por exemplo, a propriedades ali estabelecidas ou propriedades que hoje são do Estado e que um dia no passado muito remoto foram de indivíduos ou de empresários. Outras questões como colocar uma série de hotéis e pousadas em uma lista absolutamente bloqueada para o turismo. Ou seja, são 240 medidas, desde as menores até as mais abrangentes, que paulatinamente foram estreitando ainda mais as já estreitas possibilidades comerciais e de relações internacionais de Cuba com os outros países. E isso porque Cuba é um país que depende muito, por exemplo, do turismo. Então,
era Trump, que a gente chama, que são dessas medidas, criou uma condição ainda maior de impedimento de desenvolvimento das capacidades do potencial de desenvolvimento social e econômico da ilha. Junte-se a isso a própria pandemia do novo coronavírus. 2020, ao final de 2020, 11% do PIB cubano tinha caído. A pandemia afetou todos os países do mundo. Por que seria diferente justamente em Cuba, que já é um país com tantas restrições? E mesmo assim, Cuba fez vacina, Cuba enviou enfermeiros para tudo quanto é canto. Quem não lembra dos enfermeiros cubanos chegando à Itália no momento mais grave da pandemia? Mesmo com todas as dificuldades, Cuba ainda exportou o seu modelo de saúde pública, solidária, cooperativa e com total atenção à vida humana. Comparem os índices de mortalidade por coronavírus de Cuba e dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo, para a gente perceber qual é a capacidade enorme que Cuba tem de atenção à sua saúde pública. Então, era Trump, pandemia. Questão terceira, mudança geracional. Mudanças de governo, mudanças na condução mesmo do processo e que, ao contrário do que muitas pessoas pensam ou dizem, são absolutamente democráticas, porque são processos de análise e de elaboração e de votação e de escolha que vem desde as bases, desde os bairros, aos municípios, às cidades, até chegar ao governo central, em um país em que cada pessoa ali é alvo de tentativa de cooptação, é alvo de tentativa de captura no sentido de promessas maravilhosas, né? Olha como fora de Cuba tudo é maravilhoso, é lindo, que é tudo, a gente sabe que é tudo uma mentira, né? Porque o capitalismo é justamente o sistema que mais oprime, que mais produz pobreza, que mais produz desigualdade. Então, com essas falsas promessas, por que eu digo isso? Porque não é fácil em um país que há 60 anos está sob ataque, que está refém de uma grande potência como os Estados Unidos, você fazer transição de direção, transição de comando. Isso cria, sim, uma série de possibilidades, né, de brechas para o golpismo. E a própria volta dos democratas. Embora a era Trump tenha sido muito dura com Cuba, não se espera nada muito diferente da era dos democratas, porque até os democratas eles têm uma forma diferente e até mais sutil e profunda de desestabilização, porque eles pegam justamente por essa área dos direitos humanos, da falta de liberdade, e eles vão por aí, eles vão... O orçamento norte-americano é sabido, tem uma dotação orçamentária específica para ajuda a Cuba, que é justamente o patrocínio, financiamento de agentes de desestabilização, que são de vários tipos, ou pode ser até influencer de YouTube, ou esses blogueiros ou agentes culturais que são feitos de cavalos de Troia, no sentido de entrar para dentro da sociedade civil cubana, justamente para essas falsas promessas de liberdade, essas falsas promessas de uma certa emancipação, quando na verdade o problema do povo cubano não é com o seu governo. O problema do povo cubano não é com quem está conduzindo o seu país, isso já foi demonstrado imensas vezes. Tanto é que essas tentativas golpistas, elas têm dificuldade de se aprofundarem porque elas não têm lastro social. Mas é óbvio que cada vez mais você vai corroendo a qualidade de vida de uma população, você vai deixando esse terreno, digamos assim, mais propício para aventureiros, para falsos mercadores de sonhos. Nesse sentido, e a gente sabe que é dessa forma que se inventam por aí Juan Guaidó, como inventaram na Venezuela, ou Jeanine Áñez, como inventaram na Bolívia, que são figuras que oportunamente são manipuláveis e utilizáveis por quem quer desestabilizar governos, como a gente já viu em outras partes da América Latina.
Então eu quero fechar dizendo que essas medidas que o governo Biden adotou agora, por exemplo, de bloquear, sancionar economicamente pessoas, indivíduos, né? Eles pegaram o ministro da Defesa de Cuba e a equipe do Ministério do Interior com a alegação de que as manifestações populares foram duramente reprimidas, que houve detenções arbitrárias, e ele faz uma série de medidas nesse sentido, dizendo que está ao lado do povo cubano, da liberdade do povo cubano. Mas onde está esse estar ao lado do povo cubano quando, por exemplo, estão faltando seringas para vacinação, quando estão faltando insumos básicos para a produção, muitas vezes, de medicamentos? Então, é uma contradição em si essa postura, mais uma vez, dos Estados Unidos, quando, por exemplo, em países aqui próximos nosso, como a Colômbia, em que desde o dia 28 de abril tem se matado sistematicamente jovens e reprimido duramente manifestações. Já tratei de um vídeo aqui sobre a Colômbia, os Estados Unidos não falam nada. Então, absolutamente revelador, absolutamente transparente o que essas medidas do governo Biden transmitem, de que a relação dos Estados Unidos com Cuba não vai mudar provavelmente ao longo desse governo democrata, principalmente porque eles também estão reféns de um eleitorado ali na Flórida que ainda tem muita força do lado dos republicanos. Então há um contexto também interno dos Estados Unidos de disputa por poder entre republicanos e democratas. E esse vídeo meu, então, vou encerrando nesse sentido. Sempre que vierem notícias sobre Cuba, vamos analisar com calma, entender o que de fato aconteceu, interpretar o que é narrativa bastante oportuna de que Cuba precisa ser interditada ou precisa ter um governo interditado para que tenha liberdade, quando na verdade o que o povo cubano precisa é de qualidade de vida, alimentação, serviços, a sua educação de qualidade que ele já tem, a sua saúde de qualidade que ele já tem. Cuba precisa ser livre, deixe Cuba viver, com a campanha que tem sido divulgada no último período. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, nos ajude a divulgar essas ideias.